Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Vamos dar início à 55ª sessão do segundo período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, em 10 de outubro de 2019. Na ausência da primeira secretária vereadora Carla Patrícia e, por enquanto, ainda o vereador, apesar de estar presente o vereador Jorge Henrique, não pode fazer a leitura. Vou pedir para que meu vice-presidente faça a leitura e pedir para que o vereador Chico Tancredo componha a mesa. Então peço ao primeiro secretário, na figura do vice-presidente, que leia a lista de presença dos senhores vereadores. Requerimento Câmara Municipal, número 85, Jorge Henrique Costa de Oliveira. Primeiramente fazer a leitura da lista de presença. Enéas Nogueira Fernandes Passos. Presente. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Presente. Carla Patrícia Siqueira Santos. Ausente. Jorge Henrique Costa de Oliveira. Ausente. Edelcio Gomes. Presente. Francisco Tancredo. Presente. Jaime Tavares. Presente. Leandro Gonçalves Martins. Presente. Luiz Antônio Gomes Leôncio. Presente. Vice-presidente, doutor Luiz Antônio, o Jorge pediu para anunciar que está na casa, mas está fazendo um atendimento ali, que em breve já acompanha a mesa. Registra a presença dele. Como dito anteriormente, o vereador se encontra na casa, porém não pôde fazer a leitura aqui do expediente, mas a presença dele será registrada posteriormente. Havendo número legal, então, está instalada a sessão. Senhores vereadores, foi encaminhado por e-mail minuta da ata da 54ª sessão, para que a gente possa votar na semana que vem. Peço que verifique os e-mails. Pedi, então, ao primeiro secretário que leia o expediente do dia. Requerimento Câmara Municipal, número 085/2019. Assunto: informações Preve Mendes e do senhor Roberto Bichara. Requerente: vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira. Requerido: prefeito Rogério Riente. Considerando que as atividades do vereador não podem ser resumidas apenas ao tratamento das leis do município, existe ainda uma função ligada ao cargo de vereador que é fundamental para a própria saúde da nossa democracia, e trata-se da fiscalização das ações do Poder Executivo Municipal, ou seja, das ações do prefeito. Requeiro à mesa, ouvido do plenário, na forma regimental, que se oficia ao chefe do Executivo, no sentido de encaminhar a esta Casa informações por escrito aos seguintes questionamentos: cópia de inteiro teor do processo de prestação de contas de 2018 do Preve Mendes, bem como do processo de contratação da empresa especializada que realizou os cálculos atuariais de 2018 e 2019. Requer-se seja esclarecido pela diretoria presidente do Preve Mendes qual o cargo e função do senhor Roberto Bichara junto ao Fundo de Previdência, devendo ser encaminhado cópia da portaria, ordem de serviço ou similar, que garante ao mesmo legitimidade para, porventura, realizar atendimentos em nome do Fundo de Previdência. Participação em reuniões com os segurados aposentados e conselhos, emissão e recebimento de ofício requisitando informações junto ao RH, administração e secretarias diversas. Esclarece-vos ainda, caso exista alguma dificuldade por parte da secretaria para produzir as cópias das informações solicitadas, a Câmara Municipal disponibiliza pessoal e equipamento para tal, visando assim não criar embaraço e onerar o Poder Executivo. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2019, vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira. Requerimento Câmara Municipal número 87 de 2019. Assunto: informações e imagens de câmaras da Secretaria de Transporte. Requerente: vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira e doutor Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Requerido: prefeito Rogério Riente. Considerando a respeito das várias reclamações que temos recebido a respeito de algumas situações que vêm ocorrendo no âmbito da Secretaria de Transportes, considerando que uma parte dos funcionários que executam seus serviços na Secretaria de Transportes
têm se sentido tolhidos em seus direitos em detrimento de outros, considerando ainda que alguns desses funcionários declararam estar se sentindo assediados moralmente, considerando denúncia de que no sábado, dia 5 de outubro, ocorreu na garagem um churrasco com consumo de bebidas alcoólicas, inclusive com a presença da secretária de Transporte, senhora Glaucia, e no intuito de evitar prejuízo a essa administração e consequente ao município, requeira a mesa, ouvido o dito plenário, na forma regimental, que sejam respondidos por escritos os seguintes questionamentos. Realmente ocorreu churrasco com consumo de bebidas alcoólicas no âmbito da Secretaria de Transporte no dia 5 de outubro de 2019? Caso positivo, alguém autorizou? Informar o nome. Cópia dos registros de todas as câmeras da Secretaria de Transporte no período de 4 a 7 de outubro de 2019. Requer que seja esclarecido se existe alguma determinação que proíba a entrada de funcionários com seus veículos particulares no âmbito da Secretaria de Transporte. Caso a resposta seja positiva, a restrição é para todos os funcionários da Secretaria, incluindo a secretária. Existe alguma exceção? Caso exista alguma exceção, a regra solicita informar quais são as pessoas que detêm essa permissão e qual a justificativa para tal distinção entre os funcionários. Cópia do documento que gerou a proibição. Esclarece-vos ainda caso exista alguma dificuldade por parte da Secretaria para produzir as cópias das informações solicitadas, a Câmara Municipal disponibiliza pessoal e equipamento para tal, visando assim não criar embaraços e onerar o Poder Executivo. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2019, vereadores Jorge Henrique Costa de Oliveira e Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho. Indicação, Câmara Municipal, número 069/2019. Assunto, Caravana da Ciência, Fundação CCERG. Requerente, vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho, requerido prefeito Eugênio Gente. Indico ao chefe do Poder Executivo, na forma regimental, que envie esforços no sentido de viabilizar a vinda ao nosso município da Caravana da Ciência, uma iniciativa do Governo do Estado, via Fundação CCERG, que é vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, projeto itinerante, levado a bordo de uma carreta especialmente adaptada, com sala de exposições, tendas, planetário inflável, jogos, experimentos científicos interativos, que tem por objetivo oferecer ao alunado, aos professores e à população um ambiente de educação informal, onde o visitante tem um contato lúdico, direto e dinâmico com a ciência. Justificativa. A presente indicação se justifica no fato de que em nosso país, museus e centros de ciências se concentram nas capitais e os moradores das cidades do interior, como é o nosso caso, carecem de acesso a atividades científicas e culturais, sendo fundamental, portanto, aproveitarmos ações como esta, de forma a proporcionar oportunidades de educação e lazer, contribuindo para a inclusão sociocultural de nossa população. A visitação, além de ser um momento de entretenimento, é uma oportunidade diferenciada, onde o entretenimento inteligente alia-se com o aprendizado e a obtenção de conhecimento. Suas atividades são compostas pela exposição de experimentos explicados por monitores, sessões de planetário, sessões de sala escura e apresentação de bancada de física. Ressalte-se ainda que não há nenhum tipo de repasse das despesas efetuadas na aquisição das exposições e atividades oferecidas, assim como com transportes e recursos humanos para operação e mediação durante os eventos, devendo apenas algumas necessidades locais serem atendidas como contrapartida pelo município. São estas, em síntese, as justificativas que devem ser consignadas nesta indicação, aguardando pleno acolhimento por parte do chefe do Executivo Municipal, dada a relevância da matéria. Sala das Sessões, 8 de outubro de 2019, vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho.
Como já dito anteriormente, o vereador Jorge Henrique já se encontra na sessão, mas já havia sido feito o registro. Segue livre a palavra no expediente. Passamos então para a deliberação plenária. Primeiramente, vou colocar em discussão as atas da 51ª, 50ª e 53ª sessão, que foram encaminhadas por e-mail anteriormente. As atas estão em discussão. Passamos para a votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação dessas atas que permaneçam como estão. As atas foram aprovadas com o voto de todos os vereadores presentes. Passamos então para o requerimento de número 85, de autoria do vereador Jorge Henrique, que trata de informações do Preve Mendes e do senhor Roberto Bichara. O requerimento está em discussão. Passamos para a votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desse requerimento que permaneçam como estão. Requerimento de número 85, aprovado com o voto de todos os vereadores presentes. Passamos então para o requerimento de número 87, de autoria do vereador Jorge Henrique e do vereador Luiz Antônio Rebelo. O requerimento trata de informações e imagens de câmeras da Secretaria de Transporte. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Jorge Henrique, um dos requerentes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais pares, aqueles que nos assistem em plenário e na internet através da TV Câmara. Bom, senhor presidente, não tem sido, acredito que de forma isolada, mas essa casa e alguns vereadores têm recebido uma série de reclamações a respeito da metodologia de trabalho da atual secretária de Transporte do nosso município, a senhora Glaucia. E não raramente os servidores desse órgão vêm a essa casa procurar alguns vereadores. Eu já fui abordado várias vezes com relação ao tratamento que é dispensado a esses servidores da Secretaria de Transporte. O último agora culminou com essa denúncia que estava ocorrendo um churrasco no âmbito da Secretaria Municipal de Transporte, inclusive com consumo de bebidas alcoólicas. E um dos problemas é que as pessoas que estavam naquele churrasco eram pessoas que, segundo a informação que chegou a essa casa, pessoas que estavam trabalhando, inclusive com seu ponto aberto. E não é raro nós termos veículos quebrados no nosso município, veículos necessitando de reparo, e se realmente esse fato for confirmado, eu acredito que é uma denúncia muito grave. Por isso solicitamos os registros das câmeras de segurança instalados naquela secretaria, para que nós possamos confirmar alguns fatos. Temos também requerimentos de outro vereador, se eu não me engano, o vereador Delcio Gomes, pedindo também informações a respeito dos pneus, baterias, qual destinação desse material inservível. Se ele está sendo vendido, se ele está sendo doado, se ele está indo para reciclagem, se ele está sendo vendido. Os recursos adquiridos com a venda desse material estão sendo revertidos em quê? Eu acredito que a resposta de Vossa Excelência também não chegou ainda, Então nós estamos com uma série de problemas que nós precisamos olhar com atenção para a Secretaria Municipal de Transporte. Porque, no caso de abertura de processo por assédio moral, pela forma como, segundo os funcionários, a secretária de Transporte vem tratando esses funcionários, o ônus vai recair sobre os cofres públicos. Porque se tudo o que relatam realmente for verdade, eu ainda nem entendo como que não foi instaurado um processo desse, contra a pessoa da secretária e, consequentemente, contra o município. No sábado, eu estive na Secretaria de Transporte, pude presenciar alguns veículos de funcionários dentro da Secretaria de Transporte, só que tem uma ordem lá que ninguém pode deixar os carros dentro da secretaria. Então parece que está havendo uma certa acepção de pessoas, um grupo pode, outro grupo não pode. Então o intuito desse requerimento é definir isso e entender, na verdade, quem pode, quem não pode, e se pode alguém,
em detrimento do outro, que seja explicado aí qual a prerrogativa das pessoas que detêm essa autorização. Foi para isso o propósito desse requerimento, senhor presidente. Eu conto aí com a colaboração dos companheiros. Requerimento de número 87 continua em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Antônio, também vereador requerente. É bom lembrar também que, segundo informes em nossa cidade, a senhora secretária é pré-candidata a vereadora nas próximas eleições e temos que tomar muito cuidado. É ano pré-eleitoral, para que não haja o uso da máquina pública para favorecimentos políticos ou de qualquer natureza. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Delcio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais pares. Eu queria até citar o requerimento que eu fiz em tempo oportuno. Alguns funcionários tinham falado comigo, se não me falha a memória, acho que não veio ainda a resposta do requerimento. Peço até a assessoria que veja a data, né? Eu acho que já, se não expirou o prazo, já está quase já. E a respeito do reclamações de muito funcionário. Por quê? Eles têm um controle agora de saída na entrada de veículo. E alguns conseguem entrar com seus veículos, funcionário, e outros não conseguem entrar. Então a gente não consegue ver esse critério, né, que a secretária está tendo para permitir ou não permitir a entrada desse veículo. Inclusive me faltou tempo, que hoje eu fiquei rodando várias ruas do município, fui também no Ministério do Trabalho lá na Barra, para ver algumas coisas que acontecem no município, algumas denúncias de trabalho meio escravo aí, sem direito trabalhista, então para a gente ter uma devida providência. E eu ia lá, eu mesmo fazer uma visita lá na secretaria para conversar pessoalmente, para poder saber qual o tipo desse critério e essas reclamações que têm chegado aí até a gente. E, infelizmente, né, e felizmente, essas reclamações chegam, infelizmente, que não era para chegar. Mas felizmente chega porque a gente foi eleito, né, pela população para estar defendendo os direitos, né, do cidadão. E às vezes é uma questão de ajuste, uma questão de conversar, uma questão de sentar para poder colocar as ideias aí em dia, para poder fazer esse entendimento e ver onde pode estar acontecendo alguns erros, algumas falhas, que ninguém é perfeito. Eu mesmo costumo dizer, né, quem não erra não estaria aqui nessa terra. Um homem que falar eu não erro, ele não estaria aqui. O lugar dele seria em outro lugar. Mas os erros são feitos, são cometidos, mas são também para ser corrigidos, né? O nosso papel não é só estar acusando, o nosso papel é estar se sentando, conversando e ver o que se pode resolver para que o cidadão mendense ou até mesmo o funcionário público não seja aí prejudicado, senhor presidente. Ainda em discussão o requerimento. Passamos para a votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento de número 87, que permaneçam como estão. Requerimento aprovado com o voto de todos os vereadores presentes. Passamos para a ordem do dia. Na ordem do dia não temos matéria. Passamos diretamente, então, para explicações pessoais. Segue livre a palavra. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Rebelo. Senhor presidente. Na última sessão, os ânimos ficaram um pouco exaltados. Eu acho que também de minha parte. Então, eu gostaria de fazer aqui um pedido de desculpa público ao vereador Ana Pacotinho, a vereadora Carla Patrícia, aos demais vereadores se sentiram, porventura, ofendidos, não foi minha intenção. Então, gostaria de deixar registrado aqui um pedido de desculpa público a todos vocês. Antes de retornar a palavra em explicações pessoais, parabenizar o vereador Luiz Antônio. Às vezes, no calor das discussões, às vezes falamos coisas que nem mesmo percebemos do que estamos falando, né? E algumas providências foram necessárias. Também não gostaria de interromper a fala de nenhum companheiro, mas naquele momento foi necessário para que os ânimos não se exaltassem mais. Enfim, acho que tinha sido um debate muito proveitoso para essa casa, né, e acabou desvirtuando em algum momento, mas parabéns pelo reconhecimento e a postura de Vossa Excelência. Continua livre a palavra em explicações pessoais, com a palavra vereador Leandro. Bom, boa noite, senhor presidente, boa noite, demais pares, a todos os presentes e aqueles que assistem para o sistema de áudio e vídeo. Bom,
Conforme o vereador Dr. Luiz Antônio falou, realmente os ânimos se exaltaram e o vereador Jaime foi muito feliz na colocação dele. A gente estava discutindo uma matéria que foi votada por essa casa e que o chefe do Poder Executivo vai decidir se vai ser sancionado ou não. Mas começamos com uma discussão sadia, onde o propósito das matérias são esse, é colocar situações que porventura possam acontecer, mas infelizmente acabou-se indo para um lado e a gente aceita, assim, pelo menos eu aceito o pedido de desculpa, e eu acho que isso que é importante, saber quando a gente erra e vir em público pedir desculpa. Então, peço desculpa também a Vossa Excelência se em algum momento me exaltei, isso faz parte do ser humano, mas, como eu falei, a matéria estava sendo produtiva, a matéria foi colocada e a gente teve que colocar algumas situações que porventura poderá acontecer. Ainda explicações pessoais, com a palavra vereador Luca. Boa noite, presidente, senhores vereadores, público presente, a todos aqueles que nos acompanham através da TV Câmara. Em relação ao pedido de desculpa do vereador Dr. Luiz Antônio, realmente é passivo até de desculpa, mas deixa aqui o meu discurso em relação ao fato que aconteceu. Me deixou muito chateado. Meu aniversário, você me chamou de palhaço, acusando que aquilo era um picadeiro. Não gostei, naquele momento me senti ofendido, fiquei triste com você. Não esperava da sua parte fazer o que você fez. Eu sempre fui um homem digno, sempre fui um homem que honrei meus compromissos e procuro respeitar todo mundo, independente de cor, raça e religião. Tenho certeza que, de minha parte, o senhor está desculpado e fico até satisfeito e orgulhoso de ver a sua atitude hoje chegando em plenário e fazendo esse discurso. Mas peço, mais uma vez, encarecidamente, por favor, se você tiver algum problema, tiver algum desentendimento, passe a nos respeitar da mesma maneira que nós te respeitamos, para que isso não volte a acontecer de novo, porque eu acho que nós não precisamos ficar jogando pedra um em cima do outro. O vereador atacando o vereador, isso não está justo. Nós temos tantos problemas nessa casa, tantos problemas lá fora, e chegar aqui, ao invés da gente resolver o problema, a gente cria mais problema ainda. Eu, até esse exato momento, mediante a sua fala, seu pedido de desculpa, está muito chateado com Vossa Excelência, porque não esperava esse comportamento seu. Mas está desculpado, tem aqui o meu perdão, e vamos seguir em frente, a vida continua, esperamos que a gente não cometa mais esse erro. Ainda livre a palavra em explicações pessoais, com a palavra o vereador Jorge Henrique. Bom, senhor presidente, eu gostaria de deixar os companheiros, primeiramente os membros da Comissão de Saúde e os demais vereadores, sobre alguns problemas com relação ao atendimento médico no Hospital Santa Maria, para ser mais específico, o plantão de sexta-feira do Dr. Robson, o médico que gostava de ficar atendendo os pacientes com a caixinha de som em cima da mesa, que gosta que a porta do consultório permaneça aberta durante os atendimentos médicos. Ninguém é obrigado que a sua vida seja exposta, que as pessoas que estão no corredor ouçam o que você está falando com o médico. Mas ele determina que durante as consultas dele, não sei porquê, a porta deve permanecer aberta. E nós sabemos o problema que deu. Eu e o vereador Luca Leôncio estivemos lá com o doutor Marco Rogério. O mesmo disse que iriam tomar algumas atitudes, né, com relação ao que aconteceu. O médico que tem o costume de perguntar para as senhoras que chegam até o gabinete dele se as pacientes estão grávidas, de uma forma de deboche, perguntou para uma senhora de 67 anos se aquela senhora que chegou no consultório sentindo dores, se não era gravidez. Então eu acho que esse é um tipo de médico que nós não queremos prestando atendimento no nosso município. Nós queremos profissionais sérios, profissionais que já tratem a nossa população tão sofrida e tão desassistida de maneira digna e correta. O vereador Luca pôde ouvir, né, não é segredo para ninguém, também foi postado em redes sociais, não só uma, mas várias pessoas que passaram por esse constrangimento durante o atendimento desse médico, o Dr. Robson. E para minha surpresa, hoje veio um casal, né, procurou o vereador Jaime,
O vereador Jaime levou esse casal até a mim, presidente da comissão. Não tive tempo de chamar Vossa Excelência, ficamos abafados lá digitando, mas vou te passar depois o relatório. E essa família, essa senhora, ela registrou tudo aquilo que ela me falou. Ela falou, não, eu assino a reclamação sim. Eu falei, a senhora gostaria de assinar uma reclamação para me encaminhar ao diretor do hospital, ao secretário de saúde? Eu assino, porque eu fiquei muito constrangida, indignada com o que aconteceu e a forma como meu filho foi tratado. Uma senhora, portadora de necessidades especiais, né, Jaime? Levou a criança dela de 3 anos para ser atendida por esse médico, a criança que vinha passando mal desde as 4 da manhã. Às 7 horas, essa senhora levou essa criança ao médico, colocou a criança sentada na cadeira e ficou em pé atrás da criança. O médico de cabeça baixa, está aqui no relatório dela, estava e de cabeça baixa permaneceu, e quando ela falou que o problema era dor de ouvido, ela falou que simplesmente o médico chamou o filho dela e falou assim, vem até aqui, menino. O menino em pé na frente dele, sendo que o consultório tem uma maca para as pessoas deitarem e serem examinadas. Eu acredito que esse é o procedimento que a gente espera de um médico. Mas ele colocou o garoto de 3 anos em pé na frente dele, colocou o otoscópio, olhou. A mãe viu o garoto lá parado, ele já começou a escrever, trouxe o garoto de volta para os braços dela. E esse médico começou a dar uma receita. O Jaime estava lá, né, Jaime? A mãe falou que depois que ele escreveu a receita, ele fez assim, ó. Ela, sem graça, pegou a receita e foi embora. E esse medicamento que esse médico passou, ele necessita ser manipulado, ele necessita ser misturado. É uma solução líquida com um pozinho que tem que ser misturado, ou seja, ele precisa passar por um processo. Nem isso o médico teve a capacidade de explicar para essa senhora. Que saiu, né? Disse que a atitude da mãe era uma palhaçada. Quando ela retornou com a criança, depois das 2 da tarde, uma vez que a criança não apresentava nenhuma melhora. Eu vou concluir, mas guarda aí que eu acho que vai ser muito importante o que você quer falar, mas para você poder entender. O nome da criança é Nicolas. Aí o médico perguntou, é Nicolas com K? A mãe respondeu, não, é Nicolas com N-I-C-K. Aí o médico ainda debochou também do nome da criança. E essa é a forma como esse médico está atendendo as pessoas no nosso município. E só no finalzinho, já estou encerrando, vereador Luca. A mãe saiu, comprou esse medicamento, não foi orientada pelo médico, foi orientada pelo farmacêutico. Deu essa medicação, a criança não melhorava, pelo contrário, agravou. Começou a ter febre de 39 graus, quase 40. Vômito, a mãe com o médico, com medo da criança ter uma convulsão, retornou com o menino para o Hospital Santa Maria às 14 horas. Quando a mãe chegou lá, falou assim, poxa, eu queria tirar uma ficha para o meu filho de novo. Eu já vim aqui de manhã, foi a mesma atendente que tinha atendido ela. Já tive aqui de manhã, mas eu queria tirar uma ficha de novo. Falou, não, a senhora já esteve aqui, não precisa não, vamos usar a mesma ficha. Mas só que eu não vou lá falar com o médico não, a senhora vai lá. E ela falou que a atendente com medo também de falar com o médico devido à ignorância dele. A atendente orientou essa mãe a ela própria entrar e ir lá no consultório. Não tinha ninguém no hospital. A mãe foi lá falar com o médico. Quando ela abriu a porta, ela falou que ele simplesmente levantou os olhos, olhou, fez assim para ela e ela perguntou. Ela falou, doutor, o menino não melhorou, está piorando, está com febre. Peraí, eu vou ler as palavras dela para não ficar só nas minhas palavras. A mãe começou a relatar os sintomas e disse que a criança havia piorado. E o médico nem ao menos deixou a mãe terminar de falar. E disse que já havia feito o que deveria fazer. A mãe insistiu. E o médico retrucou e disse, a senhora não está entendendo. Eu já não mediquei ele. Tem que esperar agora. A mãe, preocupada, insistiu novamente, dizendo, doutor, mas ele está com 39 graus de febre. Em uma tentativa de ver se pelo menos o médico o examinava. E o doutor, com a voz alterada, demonstrando impaciência, interrompeu e disse, a senhora não está ouvindo? Tem que esperar. Essa mãe pegou essa criança e foi embora para casa,
nessa situação, retornou ao Hospital Santa Maria no domingo, foi atendida por uma doutora, acho que ela falou que é Tatiana, não estou lembrando agora o nome da doutora, que achou que o menino não deveria ter tomado aquele medicamento, por isso que ele não havia melhorado, por causa da infecção que ele estava no ouvido. Falou que o risco de quando uma criança está com uma infecção no ouvido, não sou médico, palavra dela, que segundo a médica de domingo relatou, que uma infecção muito grande no ouvido pode se transformar até numa meningite. E passou um medicamento e aí, logo depois disso a criança ficou bem. Então eu gostaria de compartilhar com vocês alguns fatos que estão acontecendo com esse médico, a gente já vem acompanhando, pedir a colaboração dos outros companheiros, chamar o vereador Luca também da comissão para a gente retornar no Dr. Marco Rogério, levando essa reclamação, para ver a posição dele com relação à postura desse médico. Espero que não tenha que acontecer algo mais grave com algum cidadão mendense, para que as medidas cabíveis possam estar sendo tomadas. Segundo informações, o secretário de saúde falou que o médico é bom em uma reunião, mas deve ser porque nem ele nem a família dele precisou passar por esse camarada, que ele não devia nem ter um CRM, eu nem sei o que ele devia ter. Então é essa forma aí, é o que está acontecendo na saúde do nosso município. Eu gostaria de estar externando para os demais companheiros dessa casa tomarem conhecimento, e o nome desse médico aí, Dr. Robson, que atende no Hospital Santa Maria às sexta-feira. É isso que eu gostaria de deixar nas explicações pessoais para não alongar muito, senhor presidente. Retorno então a palavra para o vereador Luca concluir. Então, sobre a fala do vereador Jorge Henrique, eu presuponho, vereador, que nós, vereadores, temos que tomar uma atitude, mas uma atitude mais drástica em relação a certas situações que vêm acontecendo, não só no governo, mas como no próprio município, independente de governo ou não. O que está acontecendo? Nós fomos lá, conversamos com o doutor Marco Rogério, ele pediu até um tempo para poder tomar uma posição a respeito da situação que nós tivemos essa conversa. Porém, acho que já está na hora de voltarmos, mediante até a própria situação que o senhor relatou hoje aqui, e pedir outro esclarecimento ao doutor, que é o diretor do hospital, doutor Marco Rogério. Porém, temos que entender o seguinte, tem certas coisas no momento que não está dando muito certo, tem que ser trocado, não tem jeito, não adianta ficar prorrogando, principalmente na área da saúde. Não sou médico, eu conheço muito a minha profissão. Na minha profissão eu me garanto. Agora, na área de medicina, eu não tenho conhecimento, porém eu tenho um entendimento. Eu vejo o sofrimento das pessoas, que eu também sofro. Eu passei por uma situação em relação a esse médico ao qual eu relatei aquele dia lá, conversando com o doutor Marco Rogério, que eu levei um amigo até o consultório, até o hospital, e fomos atendidos por ele. Infelizmente, nós tivemos um desentendimento. Não sei, por carga d'água, de repente ele me chamou lá fora, alguém deve ter falado, você é autoridade no município, ele é vereador. Ele me chamou para conversar, me pediu mil desculpas, além das mil desculpas, ele começou a falar mal do próprio hospital, que não estava tendo condições de trabalho. Foi aonde eu cheguei para o Marco Rogério, doutor Marco Rogério, conversamos aquele dia a respeito disso. Eu não sei por que ainda não teve essa situação de chamar esse médico até perante nós fazer uma cariação. Já que o problema, se vamos supor, se está tendo algum problema, se o médico é um bom profissional, por que ele está fazendo dessa maneira? Por que ele está agindo dessa forma? Ali está lidando com pessoa, está lidando com o ser humano. E todo ser humano ele ri, ele chora, todos nós temos esses sentimentos, independente de cor, de raça, religião. Acabei de falar isso agora. Temos que ser tratados dignamente, independente de qualquer coisa. Nós somos um só. Viemos de um lugar, no mesmo local, e vamos voltar para o mesmo local. Agora, não aceito estou chateado, fico chateado com a situação. Agora, me coloco à disposição, a hora que o senhor quiser, a gente volta lá de novo, não só pela comissão de saúde, mas os outros vereadores também que quiserem participar da reunião, vamos lá, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo. De repente, esse médico está com problema. Porque o médico também, eu acho que ele também fica doente, ele também fica com problema, porque não é possível, gente. Se você não tem condições de tratar um ser humano, então você pede afastamento, mas você não pode maltratar um ser humano. O ser humano só vai no hospital porque precisa, porque necessita. Ninguém vai procurar um hospital para poder brincar e rir e se divertir. Lá é um local onde tem que ter um cuidado especial. Aquelas pessoas que estão capacitadas para poder fazer esse atendimento passaram por um juramento. Então tem que ser cumprido esse juramento. Se isso não for cumprido, infelizmente, vou ser sincero mais uma vez, vamos tomar uma posição mais drástica. Seja ela qual for. Se tiver de arder, se tiver de doer na pele, vamos tomar essa posição. Infelizmente.
Então, que seja, como o vereador Chico Tancredo acabou de falar, se nós, vereadores, temos que fazer essa denúncia ao Conselho de Medicina, se chegar a esse ponto, eu estou aí para fazer essa denúncia. Eu não vou fugir do meu compromisso nunca. Até meu último dia de trabalho na Casa Legislativa, eu não vou fugir do meu compromisso. Já deixei bem claro isso. E estamos juntos aí, vamos tentar resolver a situação da melhor maneira. Não podendo, vamos resolver de outra maneira. Mas a maneira correta, a maneira certa. Ainda em explicações pessoais, com a palavra, vereador Jaime. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aí, os companheiros de mesa. Mais uma vez o Lilinha aqui com a gente. O pessoal que está nos assistindo. Vereador doutor Luiz Antônio, sua desculpa foi aceita e tá, uma atitude dessa tem que ter aplauso, que a gente sabemos quando erramos e a gente quando tenta consertar aí, aqui no meu fundo do coração. Está perdoado. Em relação aí à denúncia da senhora Fernanda, a gente fica triste, porque já é a 4ª vez que vem aqui me procurar para falar desse médico. O cara que estuda, já deve ter vindo de uma família aí de médico, de bem, família já bem constituída, então pelo menos o mínimo de educação ele devia ter. Ele perguntar para uma senhora de 67 anos se ela está grávida, já era para ter tomado uma atitude melhor. Bem drástica com ele. Pedir para ele. Então, e aí, igual o vereador Chico falou, o Tancredo falou, a gente tem que tomar uma atitude mesmo aí, até aí, para caçar até o diploma desse senhor. Ele não pode nem botar um DR na frente dele, né? Porque botar um DR para uma pessoa desse jeito fica complicado, e os outros ficam desmoralizados. E a senhora Fernanda, né, vereador Jorge Henrique, relatou o caso com uma tristeza danada no coração. Você tinha que ver. Eu fiquei lá assistindo, teve hora que eu saí da sala para não ouvir o que ela estava falando, porque aquilo dói no coração da gente. Levar uma criança de 3 anos num consultório e ser tratada daquele jeito é inadmissível. Então é isso, a gente tem que mesmo que na casa estar aqui para cobrar, igual o vereador Lucas falou, nós vamos estar aqui até 2020. Eu também penso igual Vossa Excelência, vereador Lucas, cumprindo os nossos deveres. Se tiver de ser cobrado, vamos cobrar. Doa quem doer. Não tenha. A gente já cobrava, então não tem quem doer. Então, em relação aí à fala do vereador Jorge Henrique, sobre a Secretaria de Transporte, vereador, eu também tenho ouvido umas reclamações, principalmente de motorista. Mas aí eu procurei também ouvir outros lados. Tem umas pessoas, motorista, que tem falado que ela também está trabalhando direito. Então a gente tem que acertar bem esses detalhes aí, tentar conversar com ela, ver se ela pode melhorar em algum setor. Agora, esse negócio de um pode entrar e o outro não, aí não tem jeito. Por que eu vou com o meu carro lá, um Fiat Uno, e posso entrar e o outro não pode entrar? Então, eu acho que tem que ser direito igual. Ou pode para todo mundo, ou não pode para ninguém. Mais uma vez, doutor Luiz Antônio, está perdoado. Obrigado, presidente. Gostaria de falar, vereador Edelson? Então, com a palavra, vereador Edelson. É uma questão meio complicada. O novo vereador falou, o novo vereador também falou a respeito do médico ali. Eu acredito que no mínimo, eu não sei o que ele é, se ele é concursado, se ele é contratado. O secretário podia muito bem rescindir o contrato dele e contratar outro. O mínimo que poderia ser feito. Porque se essa senhora formalizar a denúncia dela, uma senhora de 60 e poucos anos, ele idosa, que tem, não só porque é idosa, é ser humano, tem os direitos dela, mais preservado ainda. Se ela formulasse a denúncia, se essa outra senhora formulou isso aqui, no mínimo que a gente pode fazer hoje é pedir ao secretário de saúde que afaste esse médico da atividade no nosso município. Isso aí é no mínimo. Eu estou falando por mim. Porque se a gente sente a dor, né? A gente sente a dor dos outros. Verdade seja dita. Mas ninguém sente a dor quando é da sua própria família da maneira igual. Concorda comigo? A gente está chateado porque uma senhora de 60 e poucos anos, nesse crime que disse, né, que o médico falou, de deboche dela, eu sinto a dor dela. Agora, se imagina se o médico falar isso com a mãe minha, e ela chega em casa e fala comigo,
Qual seria a minha atitude? Qual seria a atitude de Vossas Excelências aqui? Qual seria a atitude do secretário de saúde? Qual seria a atitude do prefeito? Então, eu acho que, principalmente na área da saúde, que é uma área muito crítica, eu até elogiei o pessoal, acho que do Barro da Amada ali, né, que veio aqui receber a moção aqui, porque às vezes um funcionário da área da saúde é mal remunerado, mas você chega lá e é tão bem atendido que você fica até satisfeito. Às vezes você recebe um não e sai dali satisfeito. O médico, tudo bem que ele, vamos poder dizer, a sua faculdade é bem alta, né, o custo para se formar, mas quando ele quer exercer uma função, principalmente de médico, ele tem que ter amor. Amor à vida, amor ao ser humano. E quando ele se dispõe a assinar um contrato no município para atender, né, pessoas através do SUS, ele não quer saber se ele está trabalhando numa clínica particular, se ele está ganhando 10 mil, se ele está ganhando 20 mil, 30 mil. Se ele aceitou o contrato para ganhar, que fosse 5 ou 7 mil, o tratamento tem que ser igual. Se ele não quer tratar todo mundo igual, todo mundo que seja pobre, rico, negro, branco, amarelo, se ele quer tratar diferenciado, então que ele mesmo pensa para rescindir o seu contrato e vai trabalhar onde ele acha que é melhor. Se ele está recebendo do município para cuidar da saúde do mendense, ele tem que cuidar da maneira correta, da maneira certa. E não ficar com caixinha de som, debochando de um, debochando de outro. Eu mesmo tive caso, que aconteceu comigo aqui no hospital, de uma médica, que eu fui fazer uma companhia para um senhor que estava internado, fiquei lá uma noite fazendo uma companhia para o senhor que estava internado, e de repente a mãe do meu amigo chegou passando mal. Ele me avisou. Aí eu saí de lá de onde eu estava como acompanhante durante o dia e vim ali na frente conversar com ele. E a médica não estava dando muita atenção à senhora. Tanto é que ela ficou aqui, foi para lá, foi para cá, foi para a escola e veio até a falecer. E quando eu vi que ela não estava dando atenção, eu procurei o pessoal do hospital para dar uma atenção, isso aqui, a doutora, e esse daí? Eu fui perguntar, ela falou, não, já resolvi com a família ele já. Aí, quando eu me assei virar as costas, ela fez assim com a mão, como você diz, vai embora. Aí eu voltei, olhei para ela de novo, falei, só não precisa me mandar embora, me tocar não. Falei para ela, eu já estou, não está fazendo. Falei, só ela fez sim, porque eu vi a mão da senhora. Aí fui e sentei lá. Aí ela voltou no corredor e falou assim, o que o senhor está fazendo aí? Falou, o cara do... Ele não pode ficar aqui não, ele está com o acompanhante, então ele não pode ficar aqui não, ele tem que ficar lá dentro, tira esse senhor daí. Aí eu fui obrigado a chegar perto dela e falei, senhora, eu vou falar uma coisa para a senhora, eu fico aqui a hora que eu quiser e fiscalizo o serviço da senhora, se eu quiser ainda faço uma denúncia contra a senhora, que a senhora está omitindo socorro, a senhora ali que está passando mal. Aí chegou não sei quem lá, o novo vereador falou, aí foi falar com ela que eu era vereador. Ela veio e depois me pediu desculpa. Mas será que você tem que ser vereador para ser tratado como ser humano? Você tem que ser prefeito? Você tem que ser uma autoridade? Eu acho que certo tipo de pessoa está no lugar errado, na hora errada. Desculpa o que eu vou falar aqui, tá? Que eu não sou a favor de crime organizado, eu não sou a favor de nada. Mas eu quero ver ela entrar dentro de uma comunidade lá no Rio, de uma favela, atendeu uma senhora de 60 e poucos anos, atendeu uma pessoa de 60 e poucos anos e debochar dela e falar, a senhora está grávida? E atendeu uma mãe com um filho passando mal assim, se ele fica lá 2 ou 3 dias dando consulta. Então é admissível, acho que está na hora da gente tomar uma providência, conversar, não é com o chefe do hospital não, é falar direto com o secretário de saúde para que esse médico no mínimo seja afastado das suas atividades. Ainda explicações pessoais com a palavra vereador Chico Tancredo. Ouvindo foi relatado, eu acredito que cabe até um processo civil aí por dano moral, que aí eu recomendo um excelente escritório, se os vereadores souberem os nomes, pode recomendar, que eu acho que cabe um processo sim. Ainda explicações pessoais? Bom, não havendo mais nada a ser tratado, encerro os trabalhos, marcando a próxima sessão para o dia 15 do 10. Uma boa noite, muito obrigado a todos.